Oi, gente! Que bom estar com vocês de novo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ressignificação. Será que tem mesmo jeito de você ressignificar algo que já passou? Então, fica comigo! Ao longo da nossa vida, nós passamos por algumas situações, algumas experiências, algumas legais e outras não tão legais. Mas independente da intensidade, essas situações vão passar. Independente se são positivas ou negativas. Todas as fases, tudo o que acontece na nossa vida vai passar. Por isso que é importante você vivenciar esse momento. Se ele é bom, vivenciar ao máximo, porque ele vai passar. E se ele é ruim, vivenciar ao máximo também, porque ele vai passar. Qualquer uma dessas situações te trouxe um aprendizado. Então, o que é o importante? É você entender e você extrair o aprendizado dessas situações. Tudo que acontece com você. E talvez nesse momento você esteja passando por uma situação bem desafiadora, bem difícil ou já passou. Mas nada acontece com você. E sim acontece para você. É como se fosse um presente. Você realmente precisa passar por isso. Porque é isso que vai fazer você quem você é. É isso que vai moldar você para você tomar alguma decisão no futuro. Ao longo desse caminho que se chama vida, você pode errar, você pode falhar. E sabe o que é o importante? É você entender que tá tudo bem. Então tá tudo bem você falhar, tá tudo bem você errar. Você só precisa extrair o aprendizado e fazer diferente da próxima vez. E buscar a sua excelência, que é totalmente diferente de perfeição. O que é a formulazinha mágica da excelência? Excelência é igual a repetição mais adição de recursos, mais adição de ferramentas que faltaram ali, mais adição, desenvolver alguma habilidade que faltou. E aí você vai fazer de novo, melhor do que foi ontem, vai fazer de novo, melhor do que essa outra vez, e você vai buscando essa excelência. Então, quando existe um fato, tem o fato, e você, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, o que faz? Pega esse fato e enche esse fato de significados. Então, não é o que acontece em si, não é o fato em si, mas sim os significados que você vai dar para esse fato. O que são esses significados? São as suas percepções. É como você enxerga aquele fato. É a história que você conta daquele fato. Então, uma pessoa que passa por um mesmo fato pode dar um significado totalmente diferente de você. Então, se aquele significado, se aquela percepção, se aquela história que você está contando para você te traz mal-estar, então para que você vai cultivar aquela história? Para que você vai continuar contando aquela história? Então, como que você consegue ressignificar alguma coisa? Inclusive que te aconteceu já lá atrás. É você contar uma história diferente daquilo ali. Quando você enxerga diferente para aquilo ali, você muda a sua vida. Quando você muda a sua vida, você se transforma. E as coisas vão ficando mais leves. Sabe o que é o aprendizado assim, master que eu tive em relação à ressignificação? É você acessar a gratidão. Então, vou dar um exemplo. Você está na sua casa e aí de repente quebra um copo. Tá, o fato é, esse copo quebrou. Qual é o significado que você pode dar para esse fato? Vários, né? Inclusive, você envolver de algumas emoções ali na hora que vão te puxar para baixo. Então, ai, que saco desse copo quebrado. Ai, quem foi que colocou
colocou esse copo aqui. Nossa, era o copo... Vitimizando também, né? Ai, era o copo que eu mais gostava. Como é que eu vou fazer com esse copo? Eu já falei que não podia usar esse copo. Que papapá, que papapá. Então, você tem essa opção de contar essa historinha sobre esse fato em si. E você tem também a opção de, quebrou o copo? Nossa, é só um copo, então deixa eu juntar aqui. Que bom que eu não me machuquei, que bom que ninguém se machucou. Vou juntar, vou jogar fora, pronto, copo, eu compro outro. E aí você tem essa possibilidade de acessar o quê? A gratidão. Então, toda vez que acontece algo na sua vida, principalmente quando esse algo é algo ruim, que te deixa para baixo, que te deixa bad, o importante é você aprender a acessar a gratidão. Só de você fazer isso, a sua emoção muda. Essa história já muda, né? Essa transformação já acontece. Ai, Débora, mas não é fácil, é difícil. Imagina eu no trânsito e o cara buzinando pra mim e o motoqueiro passando e eu quase atropelei uma senhora que não sei o quê, que raiva daquele motorista que me desconcentrou. Gente, vocês precisam entender que é treino. Não é porque eu tô falando aqui agora que amanhã você já vai conseguir. Você tem o hábito de só reclamar, de só dar esse significado negativo que te deixa para baixo, você precisa treinar a fazer isso diferente. Você precisa ter movimentos diferentes, ações diferentes, para você ter resultados diferentes. Então, começa a treinar a partir de agora, com tudo que acontece à sua volta. Começa a se perceber. Realmente você é aquela pessoa que acontece uma coisa, olha para o lado positivo, ao invés de ficar focando no que poderia acontecer mais, né, de ruim, você é aquela pessoa que pensa, nossa, que bom que eu me livrei disso, que bom que eu estava com essa pessoa, que bom que tá tudo bem. Começa a se perceber, porque um fato gera uma emoção. E aí que tá. É essa emoção que faz você ir para o caminho do sobe ou o caminho do desce. Eu tenho um mentor, né, que é o Wendel Carvalho, e ele fala a seguinte frase: as pessoas criam o inferno para morar, para conviver ali. E eu concordo com isso, porque às vezes a gente cria situações, cria histórias para algo que não precisava de tanto para a gente poder ficar dentro daquilo ali e viver naquele inferno. Então, é simplesmente você mudar a história que você conta. Então, qual que é a história que você conta da sua história? Qual que é a história que você está contando da sua vida? Essa história pode ser diferente? Ela pode ser enxergada de um jeito diferente? De uma perspectiva diferente? Pode melhorar isso? Então, é simplesmente você treinar isso. Entendeu? Você entendeu, velho? Foca naquilo que você tem controle. Tudo aquilo que você não tem controle, o seu passado precisa ser ressignificado. Quando você ressignifica, você muda a sua história, você muda a sua vida. Quando acontece alguma coisa com você no passado, que você conta a história sobre aquilo, e aí você gera uma emoção para aquela história. Isso te faz, muitas das vezes, ficar preso numa gaiola que às vezes se chama rejeição, traição, abandono. Quando você ressignifica e muda aquela história, já muda a sua emoção e que já muda os resultados que você vai ter. Você se liberta dessa gaiola. O fato gera uma emoção. Essa emoção vai gerar uma crença, que é o que você vai acreditar. E essa crença vai te gerar um resultado. Então, quando você muda a percepção, quando você muda a sua história, quando você muda o significado, você gera outro tipo de emoção, que gera outra crença e que vai te gerar outro resultado. A emoção é o que faz você dar cor, vida para as coisas. Então, é o que vai fazer você colorir aquele fato ou você pintar aquele fato de preto. Então, quando você muda a sua história, você muda a sua emoção,
que você muda a sua crença e você muda os seus resultados e você transforma a sua vida. Até as palavras que você usa para contar uma história te ajudam a pesar ainda mais ou deixar essa história mais leve. Pensa comigo na seguinte expressão: fulana de tal puxou o meu tapete. Você já parou para pensar em alguém puxando o seu tapete? Pois é. Pensa o quanto isso é pesado, né? O quanto isso é ruim. E aí, isso vai gerando um tanto de crença que você vai se amarrando a essas crenças. Você agarra essas crenças com toda a força que você tem. Para quê? Para você continuar contando essa história desse jeito. E para você continuar cultivando algo que, não tá com nada. Que só vai te deixar para baixo, tá? Então, existem 4 elementos que vai deixar essa sua história uma história de alegria, uma história de gratidão, que vai fazer você subir, ou que vai fazer essa história ficar uma história pesada, uma história ruim, que vai fazer você, descer. Então, o primeiro elemento é o evento em si. Quando você vai contar um fato, geralmente você dá nomes a isso. Às vezes você vai falar de alguém, você não vai falar de alguém com o nome dela. Às vezes você vai falar que essa pessoa é uma idiota, ou que você vai falar, porque o corno fulano de tal, porque ele é um animal. Apesar de que falar que a pessoa é um animal é até um elogio, né? Porque os animais são muito puros. Porque não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, já começa pesado, né? Então, aí, só desse evento em si, de como você vai começar contando, você já percebe como essa história vai ser. Aí tem a questão do foco. Em que está o seu foco? Você está focando no negativo ou você está focando na parte positiva? Então, às vezes, no trânsito, você está focando no cara que ficou buzinando para você ou você está focando na oportunidade que você teve de estar um pouquinho ao lado de quem você ama e conversar 5 minutinhos a mais? Aí, isso tudo está interligado, né? Quando você já começa o evento de um jeito, você já sente uma emoção e aí você já vai para um foco. Desse foco, você vai para quê? Para a sua linguagem, tanto não verbal quanto a sua linguagem verbal. É como você está desenrolando aquela história. E tem a nossa fisiologia, como que você está fisiologicamente. Então, quando às vezes você vai contar um caso que você tá tenso, que você começa já xingando a pessoa, que o seu foco é só naquela questão ruim, ou do que de ruim poderia acontecer. A sua linguagem, a sua fisiologia é como? Você fica tenso? Como é que tá seu maxilar? Como é que tá seu corpo? Então, todos esses elementos vão te ajudar a dar um significado bacana ou dar um significado que não é bacana. Esse significado que não é bacana só vai fazer o quê? Essa história, esse caso ficar cada vez mais pesado. Então, por isso que quando você treina e entende essa habilidade de ressignificar a sua história, você acessa um nível acima, que inclusive é esse nível da gratidão que eu falei. Então você começa a ter gratidão pelo problema que apareceu, você começa a ter gratidão pelos obstáculos que aparecem na sua vida, começa a ter gratidão pela fase ruim que você está passando, porque isso tudo está te ensinando. Começa a ter gratidão pelo carro batido, porque só tem carro batido quem tem carro. Você começa a ter gratidão pelo problema na família, porque só tem problema na família quem tem família. Ter gratidão por às vezes ter perdido um dinheiro, porque só perde dinheiro quem tem dinheiro. Começar a olhar as coisas com gratidão. Exercer isso. E por falar em gratidão, gratidão por você ter ficado até aqui. Gratidão por você ter se permitido aprender um pouquinho mais, adquirir um pouquinho mais de conhecimento.
Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Beijo!